O segredinho para você entender o falante nativo, para você entender o inglês do dia a dia, o inglês falado rápido. Eu trouxe aqui uns trechos de vídeo para a gente fazer na prática. Veja se você entende o que esse cara está falando. Vai lá, deixa eu ver aqui, tudo certo. But he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close. But he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close. But he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close. Ele falou isso aqui, ó. But he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close. Só que ele não falou desse jeito que eu acabei de falar. Ele faz algumas coisas aqui. O que acontece? Na linguagem falada, as pessoas ligam as palavras uma na outra e emendam sons. Então o que acontece? A primeira coisa que acontece aqui é isso aqui, ó. O but he, ele fala buddy. But he suddenly wakes up. Esse é o inglês normal, é assim que as pessoas falam. Então você precisa treinar, você precisa aprender isso para você poder entender. A grande maioria dos alunos que fala que tem dificuldade no listening, você não tem dificuldade nenhuma. Você aprendeu a estrutura, aprendeu o vocabulário. Agora, o detalhe é que geralmente não é ensinado como o cara realmente fala. Você acaba aprendendo a fazer as frases com as palavras todas separadas, você acostuma a falar assim, só que na vida real eles não fazem isso. Então você precisa aprender o que eles fazem. Então uma das coisas que eles fazem é emendar, por exemplo, o he com a palavra anterior. Quando eles fazem isso, eles tiram o H do he. Então fica só o I. Aí ele emenda, buddy. Aí aqui o but, como a letra T ficou entre duas vogais, eles pronunciam isso como um R. Então você ouve buddy. Buddy suddenly wakes up. Outra coisa que acontece é que quando uma palavra termina em consoante e a outra começa com vogal, normalmente eles emendam. Fica parecendo que a segunda palavra, ao invés de começar com up, ela começa com o final da primeira. Então você parece que escuta um sup, wakes up. É assim mesmo, tá? É como se a segunda palavra atraísse a última consoante aqui, ó. Né? Como se houvesse uma quebra aqui e o S emenda com a palavra seguinte. Essas coisinhas são simples de você aprender, só que se você não sabe, quando você está ouvindo alguém conversar, a pessoa vai fazendo isso várias vezes nas frases, o aluno se perde totalmente. Parece que ele está escutando alguma coisa que ele nunca aprendeu. E 99% das vezes são coisas básicas. Escuta esse cara. And then he turned around. And then he turned around. And then he turned around. Olha só o que ele fala. And then he turned around. Só que você percebeu que ele não falou he aqui, não é? A mesma coisa. O he, eles tiram o H e aí emenda com a palavra anterior. And then he turned around. Then he turned around. Aqui, inclusive, o and, geralmente eles não falam o D, fala só N, como se fosse a letra N. And then he turned around. Olha essa aqui. I told him to tell me not what he sees, but what he feels. I told him to tell me not what he sees, but what he feels. I told him to tell me not what he sees, but what he feels. Então ele fala assim, ó. Só que aqui o que ele faz? Primeira, ele emenda o told him, então ele fala told him. I told him to tell me not what he sees, but what he feels. Então, o que acontece? O he a gente já falou, né? Tira o H e aí você emenda aqui, como é o T, entre vogais vai ter aquele som de R, what he. Aqui o told him, o him também perde o H. Então fica told him, você pode ouvir told him. A letra D também vai ser pronunciada como um R em muitos casos. Então aqui pronuncia I told him. Então o D e o T é pronunciado como um R quando está no meio de vogais ou quando está no meio de L, R, né, L ou R e uma vogal. Tá? O L e o R também entram nessa história. Então, I told him to tell me not what he sees, but what he feels. Aqui você vê que ele falou separado, porque ele quis dar mais uma ênfase. Então, é importante você saber que é muito comum se fazer essas emendas, não significa que a pessoa vai obrigatoriamente fazer sempre, em qualquer lugar. Então ela pode fazer, é usual porque
faz a conversa fluir, né? A fala natural é assim, mas muitas vezes a pessoa fala separado porque ela quer dar uma ênfase, né? Ela quer deixar claro alguma coisa. Então, vai acontecer as duas situações. Às vezes não vai emendar, aí você vai ficar muito feliz porque você vai entender tudo, mas às vezes, na maioria das vezes, vai emendar. Olha esse. I asked him, what was it like to actually... I asked him, what was it like to actually... I asked him, what was it like to actually... Aqui acontece o seguinte, ele tira o H do him e ele tira o K do asked. Ele fala asked. O ED do ask se fala um T, então o final aqui é pronunciado como um T. O ED em inglês, que significa o passado regular dos verbos, ele vai ser pronunciado T toda vez que a palavra tem algumas terminações. Uma dessas terminações é a letra K. Então, por exemplo, like, no passado é liked, tá vendo? Você pronuncia como um T. Aqui também, asked. Só que no caso do asked, é muito comum eles omitirem o som do K. Então você escuta só um asked. E aí, emendando com o him, você vai escutar asked him. I asked him. Ouve novamente. I asked him, what was it like to actually... I asked him, what was it like to actually... I asked him, what was it like to actually... Tá vendo? I asked him. À medida que você vai aprendendo esses detalhes, o listening não vai ser mais problema para você, né? Você vai conseguir ouvir com muito mais clareza. Olha esse. A Hillary Clinton. Try to prevent him from destroying the United States. Try to prevent him from destroying the United States. Try to prevent him from destroying the United States. Provavelmente, se você vê escrito, você entende. Até por isso que toma cuidado quando você estiver treinando o seu listening e estiver assistindo alguma coisa com legenda em inglês. Porque se você coloca a legenda em inglês, você está lendo. Aí você entende muito mais do que se você só estiver ouvindo. Então o desafio é você entender assim, sem legenda. Porque na vida real você vai conversar com as pessoas sem legenda. Né? Não vai aparecer legenda nem em português nem em inglês. Então você pode usar a legenda para você ver qual é a palavra, com certeza vai aprender palavras novas. Talvez você tenha ouvido alguma palavra aqui que você não conheça ainda. Então a legenda vai te ajudar a conhecer aquela palavra. Mas o teste de fogo é você ouvir sem nenhuma legenda. Ela fala assim, ó. Bom, aqui ela emendou I'd, que é I would, I'd try, eu tentaria, né? I'd try. Agora o prevent him, que é interessante, porque ela fala prevent him. O him, vocês já entenderam como é que funciona. O prevent é muito comum em várias palavras que tem o final NT, às vezes nem está no final, está até no meio da palavra. Esse NT é muito comum eles não pronunciarem o T. Você ouve ela falando prevent him, tá vendo? Do N vai direto pro him, prevent him. Ouve de novo. Try to prevent him from... Try to prevent him from... Try to prevent him from... Ask her about her sense of humor. Ask her about her sense of humor. Ask her about her sense of humor. Ela fala ask her about her sense of humor. Porém, ela emenda aqui ask her e aqui about her. Né? Então, her, pronome her, que pode ser ela e pode ser dela, você também vai ouvir ele geralmente cortado. Então, você não ouve o H, você só ouve o er. Então, aqui, ó, ask her, pergunta para ela about her, sobre o senso de humor dela. Vamos ver o nosso amigo aqui. And I told her I was going to take her to the beach. And I told her I was going to take her to the beach. And I told her I was going to take her to the beach. Então ele fala and I told her I was going to take her to the beach. Então aqui ele emendou told her. Aqui ele emendou going to, que geralmente as pessoas falam gonna, e aqui o take her, né? Então take her. Eu disse para ela que eu ia levá-la para a praia. Olha essa aqui. And some of them you can customize a little bit, like, and some of them you can customize a little bit, like, and some of them you can customize a little bit. Ele fala, and some of them you can customize a little bit. Mas ele, na verdade, ele emenda aqui, ó. O some of them, ele fala some of them. Some of them. O of, eles falam só um a, some. Vamos ver o nosso amigo aqui. This is one of them. This is one of them. This is one of them.
Aqui tem uma coisa interessante, hein? Ele fala, this is one of them. One of them, que é isso? Olha que curioso. Tanto one of them, some of them, all of them, é muito comum essa combinação. Quando você quer falar um deles, todos eles, alguns deles. Essa combinação, geralmente o of vai ser falado como um a. Então aqui, ó, one of, você escuta ele falando wanna, você pode escutar ele falando wanna. Se for some, sama, se for all, alla, então vai acontecer muito isso. Agora, às vezes eles falam wanna them, então você pode escutar assim, ó, wanna them, então o cara faz a emenda aqui do wanna e deixa o them separado. Às vezes, como foi o caso do senhor aqui, ele fala one of them. Ao invés de tirar o F aqui, que tem som de V, ele tira o TH do them. Então fica só um M. E aí ele emenda, né, esse of, né, o som é de V, então ele emenda aqui. Né, this is one of them. You like him or dislike him. You like him or dislike him. You like him or dislike him. Normalmente o them ele é reduzido para M. E aí você emenda na palavra anterior. Então, you like him or dislike him. And then put his hands right back in his lap. And then put his hands right back in his lap. And then put his hands right back in his lap. And then put his hands right back in his lap. O his também eles somem com H e emenda na palavra anterior. No caso a palavra é put, então o T aqui vai ser trocado por um R. Então, and then put his hands, tá vendo? Put his. In his também, ó, o his perde o H e fica in his lap. Então, and then put his hands right back in his lap. John Patrick sitting on his lap and Kevin Michaels on his right. John Patrick sitting on his lap and Kevin Michaels on his right. John Patrick sitting on his lap and Kevin Michaels on his right. Olha só. John Patrick sitting on his lap. Tá vendo? Então aqui o on his, ela emenda. On his lap. And Kevin Michaels on his right, ela fala on his right. Então, on his lap, on his right. Você quer aprender mais sobre o inglês da vida real? Né? Você tem que aprender isso se você quer ter alguma chance de entender o que eles falam. Então é o seguinte, a gente criou um curso exatamente para ensinar o Spoken English. Tá? Esse curso aqui, onde eu ensino todas essas junções, reduções, letra que some, quando que emenda, o que acontece com as palavras na fala. Com vídeos reais, com trechos de vídeo, igual vocês viram aqui. Tem exercícios de listening para você treinar isso aqui. E aí, junto com o Spoken English, eu resolvi acrescentar 2 bônus aqui para fazer uma oferta para vocês. O primeiro bônus é o guia do IPA, como funcionam esses símbolos fonéticos, né? O que cada símbolo desse representa, qual que é o som, como é que funciona isso. E o segundo bônus é um segundo curso, que a gente vende normalmente separado, o pessoal às vezes faz só esse curso, mas eu resolvi acrescentar de bônus aqui para você que assistiu essa aula hoje. É o curso A Lógica da Pronúncia. Esse curso a gente vende normalmente separado por R$ 1.500, mas eu vou acrescentar ele de graça para você aqui nesse pacote. O curso A Lógica da Pronúncia é onde eu ensino as regras de pronúncia das palavras. Então você vai aprender direitinho como ler qualquer coisa em inglês, saber a pronúncia de cada palavra isolada. Aí o Spoken English vai te dar a segunda parte, que é aprender a juntar essas palavras na fala. Vou acrescentar também aqui, para ficar perfeito, acesso vitalício. Você deve estar pensando quanto que você vai investir aqui nesse pacote. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Quanto que vale para você ter confiança na hora de falar inglês? Ou quanto que vale para você poder pronunciar corretamente as frases? Quanto que vale para você poder ser entendido por um falante nativo e entender principalmente qualquer falante nativo, mesmo que ele esteja falando rápido? Só para você ter uma ideia, um curso básico por aí, em qualquer escola de idioma, não sai por menos de R$6.000 por ano. Curso básico, hein? Você não vai encontrar um curso específico igual esse que a gente está falando aqui. O Spoken English, normalmente ele custa R$1.500. Mas, para você que está aqui hoje, eu vou fazer um desconto de 53% para você levar esse pacote e não ter mais problema de listening nem de pronúncia. Então, de R$1.500 vai sair para você por R$697 à vista. E você pode parcelar
em 12 de R$ 69,56. Cara, menos de uma pizza por mês para você ter um pacote completo para resolver o seu problema de listening e de pronúncia. E ainda tem garantia, tá? Você pode fazer a sua inscrição tranquilamente, você tem aí uma semana para ir usando o curso, para ir vendo as aulas. Se por qualquer motivo você não ficar satisfeito, você pode pedir o reembolso. O risco é todo nosso, tá? Você não perde nada. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. É só clicar nesse link, preenche os seus dados lá, vê a melhor forma de pagamento e aí você já vai receber o seu acesso e aí você já começa agora, daqui a pouco, a resolver esse problemão que a maioria dos alunos tem, você não vai ter mais daqui a algumas semanas. Tem um outro link aí na descrição do vídeo que é do nosso atendimento pelo WhatsApp. Se você tiver alguma outra dúvida, você pode chamar o Felipe lá que ele te ajuda.